Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tem. Boa tarde a todos. Vamos nesse momento cerrar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a toda a espiritualidade amiga aqui presente, por mais esse reencontro. Muito mais do que uma aula, é um tratamento espiritual. É o momento que nos desligamos do mundo lá fora, que abrimos os nossos corações e as nossas mentes. Permitimos que o sentimento de gratidão tome conta do nosso ser. Agradecemos aquelas pessoas que de alguma forma colaboraram para que pudéssemos estar aqui nesta tarde. A espiritualidade maior, no nosso anjo da guarda, aos nossos espíritos familiares, a toda a equipe de médicos, enfermeiros, socorristas, trabalhadores que fazem parte do plano maior e que nesse momento se unem a nós. Allan Kardec, o nosso codificador, por ter nos trazido uma doutrina que nos consola, que nos esclarece, mas que também nos liberta, que amplia os nossos horizontes, que acolhe a todos, que vê irmãos em todas as partes. Uma doutrina que veio para o planeta Terra como terceira revelação, para nos ajudar a sermos seres humanos melhores, respeitando o rótulo, o caminho de cada um, mas entendendo que o bem não tem rótulos, que cada um de nós somos convidados a nos melhorarmos. E toda vez que a gente melhora um pouco, a gente também melhora o nosso entorno. Não estamos desamparados, cada qual dentro da sua missão, dentro da sua tarefa, dentro das suas oportunidades. Deus confia em nós, confia na nossa capacidade, nos dá as oportunidades, mas que possamos, por nossa vez, entender que não estamos aqui por acaso, que Deus não joga dados com o universo, que tudo tem uma razão e um porquê, e cabe a nós, nesse momento, através de uma escolha, de buscarmos a espiritualidade, dessa espiritualidade que primeiro nos socorre, nos ampara, nos fortalece, para que possamos também contribuir para um mundo melhor, mas que nesse momento possamos deixar que o sentimento de gratidão e a receptividade tomem conta de todo o nosso ser, que assim seja. Vamos continuar o assunto da semana passada, e hoje o tema é mediunidade, com foco em obsessão. E aí na semana passada, deixamos bem claro para vocês que só existe obsessão porque não existe o perdão, que é sempre a influência de um espírito sobre o outro. É uma enfermidade de origem moral. Então a obsessão existe num planeta de provas e expiações. Não existe em mundos primitivos, não existe em mundo de regeneração. Somente nessa faixa, somente nesse ciclo evolutivo que nós temos. Então é uma enfermidade de origem moral. Então esse é um conceito que nós temos que ter gravado dentro de nós. A obsessão é sempre a influência negativa de um espírito sobre o outro, é uma enfermidade de origem moral. Tudo tem um começo, começa por uma hipnose dominadora e termina com uma parasitose vampirizadora.
Hoje eu vou pegar um pouquinho mais pesado, tudo bem? Vocês já perceberam que hoje eu vou pegar um pouquinho mais pesado. Então toda obsessão começa por uma hipnose dominadora, lembram da obsessão simples? E termina com uma parasitose vampirizadora. Esse é um processo obsessivo. Mas necessariamente ele termina assim? Não, mas necessariamente ele começa assim. Quem vai definir se ele termina assim ou não somos nós. Então os obsessores, que são gente como a gente, esse é um outro conceito, tem que deixar bem claro, não é uma força maligna, não é nada fora de um contexto. São gente como a gente, é um processo bilateral, porque é uma troca. Você tem às vezes a monoobsessão e você tem a poliobsessão. É uma monoobsessão de um, e às vezes vários espíritos obsediando a mesma pessoa. Vários espíritos. Então a obsessão é algo extremamente complexo, que sempre existiu num planeta de provas e expiações, mas foi a mediunidade que descobriu a obsessão. E quando ela descobriu a obsessão, ela trouxe a obsessão de desencarnado para encarnado. Ela trouxe, porque foi a mediunidade que fez esse intercâmbio. Mas ela não existe só de desencarnado para encarnado. Essa é a clássica. Foi por ela que ela começou. Mas não necessariamente começa por ela. Ok? Então a obsessão tem de desencarnado para encarnado. Então aqui é a letra D, de desencarnado para encarnado. Tem de desencarnado para desencarnado. Então no plano espiritual existem sim processos obsessivos. Ok? Tem de encarnado para encarnado. Tem? Ok? De encarnado para encarnado. E tem de encarnado para desencarnado. De encarnado para desencarnado. Veja. Porque a obsessão é uma influência negativa de um espírito sobre o outro. Pouco importa se ele está encarnado ou desencarnado. É uma influência negativa. Então você também tem de encarnado, não foi colocado aqui, para desencarnado. Recíprocas. O que seria uma obsessão recíproca? Você não sabe quem que é pior dos dois. Deu para vocês entender ou não? Um fica obsediando o outro o tempo todo. O tempo todo. É uma obsessão recíproca. Coletiva. Existem obsessões coletivas, que o foco é uma comunidade, é uma sociedade? Tem. E como tem? Então, existem as obsessões coletivas. E a paradoxal, também conhecida como pseudo-obsessão. Lembram dela da semana passada? A paradoxal, também conhecida como pseudo-obsessão, é quando não há a intenção, mas prejudica, mais magoa, mais fere. No caso, um exemplo, ciúmes possessivo, ciúmes doentio, ok? Aquele excesso de cuidado, todo excesso de cuidado é considerado uma pseudo-obsessão ou uma paradoxal, é a mesma coisa. Quando não se há a intenção, mas acaba machucando e ferindo. Okay? Então esses são todos os tipos de obsessões, porém, a mais grave de todas, e o início de todas, e a mais grave de todas, é a auto-obsessão. Então, o início de todas começa exatamente por aqui, que é o início do processo. É o início do processo. Ok? A auto-obsessão. É o próprio espírito não cuidando dele. Não cuidando dele. Ou se permitindo determinadas situações que ele tem a ciência que é prejudicial. Isso é uma auto-obsessão. Ok? A primeira causa da obsessão é o ódio, primeira causa, e a segunda causa é a ociosidade. E entendam como ociosidade, distração. Então, numa mente vazia, a gente sabe o que se pode colocar lá dentro, ok? Então, veja, o ódio... Então, o ódio, não existe o ódio gratuito, sempre existe uma razão, sempre existe um porquê. Ninguém vai obsediar ninguém sem uma causa, ok? Nesse caso específico, é o ódio. Aí você tem outros interesses envolvidos com aquilo. Mas a primeira causa é o ódio e a segunda maior causa da obsessão é a ociosidade. Depois você tem outros interesses menores, ok?
Aí começa com uma auto-obsessão, depois vai para a obsessão simples, depois vai para a fascinação, depois vai para a subjugação moral, depois vai para a subjugação corporal. Nessa subjugação corporal é que a gente vê muitas vezes suicídio, loucura, transtornos mentais graves. Então quer dizer que o outro espírito, ele é o responsável pelo suicídio? Não, ok? Ele vai alimentando a ideia, se a ideia não existe, não tem como alimentar. E nas outras doenças também, o espírito muitas vezes vai alimentando aquela ideia fixa, aquela monoideia. Você não sai daquela ideia fixa, aí você abaixa a sua sintonia, a sua frequência vibratória, entra numa outra frequência, e quando você está naquela outra frequência, outros espíritos que pensam e sentem da mesma forma, comungam com você aquela frequência. Às vezes são espíritos pessoais, às vezes não são espíritos pessoais, estão só na mesma frequência. Deu para vocês entenderem? Então, no caso de suicídio, de transtornos mentais graves, você tem todo um processo obsessivo intermitente. No caso das obsessões, por que é intermitente, pessoal? E por que intermitente? Para que o obsessor tenha por mais tempo o obsediado na mão. Entenderam ou não? Então tem hora que ele se afasta, fica um mês fora, aí volta, fica mais um mês, depois se afasta de novo. Então esses melhoras, vai fazendo com que o obsediado fique mais tempo na mão do obsessor. Então as obsessões, chamadas de subjugação, elas são chamadas de intermitentes. E agora, a quinta, vamos falar assim, complexa. Complexa, quando eu falo em complexa, não estou falando aqui de patologia. Estou falando de metodologia. Técnicas obsessivas de alta tecnologia. Então, quando você fala em obsessões complexas, não se refere à patologia, mas se refere à metodologia empregada num processo obsessivo. Complexas é isso, é magia negra, tudo bem? Mas com toda a tecnologia do século XXI, Na Idade Média, existia magia negra? Sim. Primeiro que a palavra magia é uma palavra neutra, tá? Magia significa movimento. Então, a palavra magia não diz muita coisa. Negra ou branca, aí você dá o sentido para aquilo. Então, a magia negra é uma manipulação de elementos com o propósito de prejudicar alguém. Magia negra. Magia branca é a manipulação de elementos com o propósito de beneficiar alguém. Deu para vocês entenderem ou não? Porque os elementos são os mesmos. As técnicas são as mesmas. O propósito é que muda. Então, quando se fala em magia, se fala em manipulação de elementos. Magia negra com o propósito de prejudicar. Magia branca com o propósito de ajudar. Entenderam? Então, um mago negro pode se tornar um mago branco? Pode. Olha, interessante. Usando dos mesmos elementos, da mesma tecnologia. Então existem magos brancos no plano espiritual? Existem, claro que existem. Assim como existem os magos negros, existem os magos brancos. E o maior medo de um mago negro é encontrar um mago branco. Por quê? Porque eles estudaram na mesma escola. Foram companheiros de sala de aula. Porém, o mago branco tem um degrau a mais, que é a questão da moralidade. No critério conhecimento é idêntico. Ok? Então eles sabem exatamente o que um faz e o outro faz, como se manipula. Então o maior medo de um mago negro é encontrar um mago branco. Porque o mago branco sabe tudo que ele sabe, tudo, só que está no degrau de cima, na questão moralidade. Tudo bem? Então existem magos brancos no plano espiritual? Existem. Sem dúvida que existem. O que é um bioquímico? Um farmacêutico? O que ele está fazendo? Deu para vocês entenderem? Só mudou o nome? Os elementos são os mesmos.
Não se mudou os elementos do planeta Terra. Mudou o quê? O conhecimento e o propósito. Mudou o conhecimento e o propósito. Então, os magos negros, muitas vezes, eram os mesmos magos negros da Idade Média, porém agora atualizados. Atualizados. E vão usar de todos os recursos possíveis e imagináveis para obsediar. Isso é algo novo? Olha que interessante, quando eu falo que isso é algo novo. No livro Loucura e Obsessão, do Divaldo Pereira Franco e Manuel Filomeno Miranda, capítulo 9, na página 117, para ser mais preciso, conhecemos técnicas, isso aqui é da década de 70, tá? Esse livro aqui. Conhecemos também as técnicas de obsessão de alta eficiência que são aplicadas nas instituições espíritas e que constituem um passo avançado na terapêutica do socorro aos sofredores de ambos lados da vida. Está escrito isso num livro de 1970. Então, quando se fala disso daqui, os livros de 1970 já falavam alguma coisa a respeito nesse sentido. Porque isso já vem mais de 50 anos que isso já está no meio espírita, no meio umbandista, em algumas escolas espiritualistas. Então, a obsessão complexa significa o quê? Alta tecnologia empregada agora para um processo obsessivo onde não se é tratado de forma convencional, em trabalhos de desobsessão convencional. Não é, porque é uma outra tecnologia. Muitas vezes o obsessor não está lá. Não está lá. Para isso os médiuns têm que estudar um pouco mais, se envolver um pouco mais, se aprofundar um pouco mais, porque todo o processo, toda a terapêutica desobsessiva de alta eficiência tem em vista o quê? O conhecimento, junto com a espiritualidade superior. Para tratar o quê? As obsessões chamadas de complexas. Tudo bem? Existem várias técnicas. A técnica que chegou para nós, isso lá na década de 60, no final da década de 60, foi chamada de apometria. Vamos entender o nome. O prefixo a, antes, significa além de. Metria significa medida, além da medida. Qual era a medida? Era o corpo físico. O que está além do corpo físico. Entenderam? Então, apometria foi um nome cunhado pelo Dr. José Lacerda de Azevedo, que era médico do EPA, Hospital Espírita de Porto Alegre. Ele já era médico, ele já era professor de física, e foi ele que desenvolveu essa técnica chamada apometria. Ele deu esse nome. Então, de onde veio o nome apometria? Foi ele que cunhou o nome. A, o prefixo A vem além de, metria significa metro, medida, além da medida. De que medida ele estava falando? Do corpo físico. Então, apometria é uma técnica. É uma técnica desenvolvida por um médico, Dr. José Lacerda de Azevedo, no finalzinho da década de 60, início da década de 70. E ele escreveu 2 livros a respeito. Mas tem toda uma parte científica, porque ele explica, como ele é professor de física, ele usa muito de matemática para explicar o processo da apometria. E no processo da apometria, é interessante como é que ele chegou nesse ponto. Como é que o Dr. Lacerda chegou nesse ponto. Um pouquinho antes dele, existia um porto-riquenho, bioquímico, farmacêutico, no Rio de Janeiro, psiquista, que trabalhava num hospital. E ele tinha uma enfermeira que auxiliava. Luiz Rodrigues chamava. Então, antes do Dr. Lacerda, um farmacêutico chamado Luiz Rodrigues, porto-riquenho, lá do Rio de Janeiro, trabalhava no hospital e ele também era psiquista, ele estudava sobre a mente humana. Ele desenvolveu uma técnica para auxiliar os doentes do hospital. Ele perguntava qual que era a idade do paciente, 40 anos, por exemplo. E aí ele, com a mão próxima, como se ele estivesse dando um passe, ele começava a fazer uma contagem regressiva. 40, 39, 38, 37, 36. Ele foi usando essa contagem regressiva do Luiz Rodrigues. E aí ele conseguia, junto com a sua enfermeira, que era médium também, desdobrar os corpos.
Então essa técnica é uma técnica facilitadora de desdobramento de corpos. E ele chamou de hipnometria. Então, antes da apometria vem a hipnometria. E ele apresentou essa técnica num congresso que teve pan-americano sobre espiritismo. Ele apresentou essa técnica e conseguiu melhorar muitos casos, solucionar muitos casos dos pacientes que ele cuidava. O Dr. Lacerda estava presente nesse congresso pan-americano, em 1972, se eu não me engano. Chamou a atenção dele. Porque no primeiro momento ele achava que eu estava usando o quê? A hipnose. Depois ele foi ver que não era a hipnose. Então não era exatamente hipnometria. Aí o Dr. Lacerda foi estudar profundamente a questão e desenvolveu toda uma técnica. Então começa pela hipnometria, na metade da década de 60. No finalzinho da década de 60, o Dr. Lacerda se interessa, chama de apometria, só que ele faz todo um estudo científico sobre essa questão e desenvolve a técnica e usa da contagem. Então, para que serve a contagem, pessoal? Nada de miraculoso, nada de sobrenatural, nada de místico, nada de nada. É só uma indução por pulsos. Podia ser o alfabeto, por exemplo. Mas para nós a contagem fica mais fácil. A gente se já brincaram da seguinte forma: 1, 2, 3 e... Perceberam como a gente foca isso? Como nós estamos acostumados com o número em contagem, mas podia ser o alfabeto. Mas se usa a contagem porque nós estamos acostumados com a contagem. Então o que acontece com a apometria? Ela desdobra os corpos. Então são pulsos aplicado por um especialista no caso, junto com médiums, onde os corpos são desdobrados. Uma vez desdobrados os corpos, são identificados qual é a situação e o tratado. Então não é exatamente um trabalho mediúnico, é um tratamento de desdobramento perispiritual através de pulsos, através de contagens. E à medida que você faz a contagem, você desdobra os corpos. E quais são os corpos que são desdobrados? Os 4 corpos inferiores. Tem o corpo físico, qual outro? Né? O duplo etérico, o astral e o mental inferior. E a tela búdica. Então é como se você desdobrasse os corpos. Uma vez desdobrados os corpos, você consegue o que? Identificar aonde está a situação e o tratamento. Então existem, só para vocês terem uma ideia, na época de Dr. Lacerda, ele diagnosticou 13 doenças com 14 leis apométricas. Então a apometria é um conjunto de 14 leis, cada lei para uma situação específica, e aí ele vai diagnosticar qual é a situação, e dentro daquela situação diagnosticada é feito o tratamento. Então não é exatamente um trabalho mediúnico. Ele testou. É bem coisa de marido isso mesmo, né? Ele testou. Quando ele viu isso daí, e chegou em casa, a esposa dele trabalhava com ele, ela estava no sofá, falou: fica quietinha aí que eu vou tentar fazer uma coisa com você. E fez e deu certo. Fez e deu certo. Ela desdobrou também e ele conseguiu diagnosticar. Então foi no início, pelo menos nos primeiros anos, testes e testes com várias pessoas desdobrando. Para gerar o que aqui? O desdobramento perispiritual. Desdobramento perispiritual. Com isso, eles conseguiram identificar, por exemplo, chips instalados no corpo espiritual. Não é um não, tá? São vários e muitos. E são técnicos que instalam isso. E uma vez perguntado para alguns técnicos, olha que interessante, né? Se todos os casos de instalação de chips, eles obtinham sucesso, ele falou: a maioria. A maioria. Eu quis saber, e a minoria? Por que não? Porque a minoria é bem minoria mesmo, estão se esforçando para ser pessoas melhores. Entenderam? O padrão vibratório dessa minoria impede muitas vezes o acesso desse tipo
de obsessão. O padrão vibratório, pessoas que estão buscando ser melhores, não que são melhores, mas que estão buscando ser melhores, faz com que essa tipo de obsessão chamada complexa não tenha eficiência devido ao padrão vibratório. Então, necessariamente, precisamos ter um padrão vibratório compatível para que se instale uma obsessão complexa. Mas pare para pensar, para se chegar nesse ponto de obsessão complexa, por onde essa pessoa andou? Não estamos julgando ninguém, mas olha que padrão que é esse. Vamos imaginar uma situação desta existência. Pode ser que traga coisas de outras existências. Aí é uma situação. Mas para você chegar nessa condição aqui, é porque o padrão vibratório está realmente muito baixo. Muito baixo. A frequência, às vezes, do sentimento de culpa cronificado, de um pessimismo, de um negativismo, aquela coisa que a pessoa mantém muito lá embaixo, só fica olhando, pensando, vendo, assistindo, se alimentando de coisas negativas. Você vai baixando o seu padrão vibratório. É como o vírus da AIDS. O vírus da AIDS, pessoal, existe há 100 mil anos, há 200 mil anos, sempre existiu. Sempre existiu. E por que só 40 anos atrás? O que estava acontecendo com o mundo há 40, 50 anos atrás para que o ser humano absorvesse isso? É só a gente olhar. Não estamos julgando ninguém, ok? Mas existem vírus na natureza hoje que nós não suportaríamos 24 horas. Nós não suportaríamos 24 horas. Estamos protegidos. Até quando? Até que ponto? Deu para vocês entenderem? Somos nós que vamos abaixando o padrão vibratório? Então, as obsessões complexas. A quinta, ela aparece principalmente no século XXI, porque o ser humano do século XXI ainda não entendeu qual é a mensagem do Evangelho. De 2000 anos. De 2000 anos. Pare para pensar. Se nós tivéssemos ficado 1000 anos na teoria do Evangelho, e mais 1000 anos tentando colocar em prática, como é que nós teríamos virado esse milênio? Perceberam ou não? Nós temos 2000 anos de Evangelho. Se nós tivéssemos ficado 1000 anos só na teoria, e os outros 1000 anos, do ano 1000 ao 2000, tentando colocar em prática, como é que viraríamos o terceiro milênio? Perceberam? As guerras, por exemplo, não existiam mais. Não existiam mais. Então, quem idealiza as guerras, pessoal, olha interessante, quem são os verdadeiros idealizadores das guerras? São os magos negros. Eles são idealizadores. Eles só têm a ideia. Eles precisam encontrar o quê? Campo fértil para isso. Encontram? Encontram. E para eles, tanto faz esse ou aquele, tá? O importante é a guerra. Eles não defendem ninguém. O mago negro não está defendendo nem aqui nem ali. Ele sai daqui, ele vem para cá, daqui ele vai para lá. O que ele quer? A guerra. Mas ele só encontra a ideia da guerra em corações que querem guerrear. Deu para vocês perceberem ou não? Onde está o problema? O problema não são eles. O problema não são eles. Okay? Então, quando se fala em obsessões complexas, a gente vai entender que a complexidade vem não da patologia, mas da metodologia, porque nós abrimos brechas. A ideia é desvitalizar o duplo etérico. Veja, nosso duplo etérico. Nosso duplo etérico, o corpo pertinho aqui, ele não tem detalhes. O duplo etérico, ele não tem olhos, boca, ele não tem, tá? Mas ele tem a forma humana. Ele é feito de energia pura, de vitalidade, de vida. Então ele tem a forma humana, ele tem os contornos principais, mas os detalhes eles não têm. É ele que nos mantém vivo. Então a ideia é desvitalizar o duplo etérico. Então a magia negra tem como função ir sugando, desgastando, ok? Para que você vá adoecendo, literalmente falando. A alma da magia negra, ou da obsessão, é a vingança.
Ok? Então, por que eles fazem isso? Porque eles estão se vingando nesse sentido. Então, a apometria trabalha os 7 corpos. O ternário superior não adoece, lembram dele? O ternário superior não adoece. Átmico, búdico e mental superior não adoece. Quem adoece? Mental inferior, astral, dupletérico, tá? E como é que eles conseguem atingir o dupletérico? Ou, desculpa, o corpo astral. Tá. Lembra de uma tela, chamei tela búdica? É uma tela, literalmente falando. Essa tela búdica, pessoal, é o que impede de fora para dentro e de dentro para fora. É um filtro. É um filtro. Uma vez que eles atingem essa tela búdica e fazem buracos nela, passa de dentro para fora e de fora para dentro. Então eles conseguem encontrar o corpo astral, implantar no corpo astral determinados aparelhos, ok? Porque a tela búdica está danificada. E se um técnico colocou, somente um técnico consegue tirar. Porque exige conhecimento técnico para isso. Ok? Conhecimento técnico para isso. Ó, no outro livro, olha que interessante, chamado Bastidores da Obsessão, do Divaldo, do Manuel Filomeno Miranda, de 1972. Tem gente achando que isso aqui é novidade, tá? Na página 159. Olha que interessante que está nesse livro. Iremos fazer uma implantação disso em tom inesquecível de indiferença, o Dr. Theophrastus, é o nome do doutor, ok? De uma pequena célula fotoelétrica gravada de material especial no centro da memória do paciente, 1972. Tinha um médico já instalando isso. Operando sutilmente o perispírito, faremos que a nossa voz se repita insistentemente. Você vai enlouquecer. 1972. Suicide-se. Somos obrigados a utilizar o mais avançado recurso, desde que esse nos ajude a colibar nossos fins. Esse é um dos muitos processos que nós podemos utilizar em nossas tarefas, disse o mago das trevas. Talvez o aparelho não seja exatamente esse, pois esse só produz eletricidade sob o efeito da luz. O aparelho mais apropriado seja um receptor de radiofrequência. Perceberam? 1972. Já estava acontecendo isso. Dentro da tecnologia de 1972. Já havia processos obsessivos complexos na década de 60, 70. O próprio livro do Divaldo coloca isso. Pergunta: o trabalho de desobsessão convencional consegue ver isso? Conseguir enxergar esse aparelho? Não. Você tem que desdobrar os corpos, enxergar o aparelho, ok? Passar por um processo de tratamento, às vezes chamar o próprio técnico que instalou para desinstalar, ele seria a pessoa ideal, ou chamar um outro técnico para desinstalar isso. Isso não é um trabalho mediúnico convencional. Você não conversa com o obsessor, ele nem instalar. Deu para vocês entenderam ou não? Nem instalar. Isso em 1972, só que nós estamos em 2024. Como é que está a tecnologia hoje? Perceberam? Perceberam? Então, a apometria, ela vem justamente, pessoal, para desenvolver no médium, essa capacidade de visualizar corpos, os corpos inferiores. Uma vez visualizado, desdobrado, diagnosticado, identificado, você começa um tratamento. Ok? Então você tem algumas casas espíritas utilizando dessa técnica, casas umbandistas usando dessa técnica, escolas espiritualistas usando dessa técnica. O Dr. Lacerda era um espírita, sim. Foi ele que desenvolveu, sim. Mas não é uma técnica espírita. Exatamente uma técnica espírita.
ok? É simplesmente uma técnica, que é uma ciência que tem que ser aprimorada, Já se passaram 50 anos, então dá para vocês imaginarem o quanto precisa ser avançado nesse sentido. E até então, como é que se fazia? O plano espiritual cuidava. O plano espiritual superior cuidava disso. Quem não cuidava era nós. Por que nós não cuidávamos? Porque não tínhamos conhecimento. Então, o grande problema é que é necessário desdobrar, é necessário se aprofundar, é necessário pesquisar, é necessário ampliar o conhecimento para que a gente possa melhorar as nossas técnicas. As técnicas obsessivas evoluíram muito, tecnologicamente falando, nos últimos 50 anos. As técnicas desobsessivas estão iguaizinhas. Estão idênticas. Veja, as técnicas obsessivas evoluíram 50 anos. As técnicas desobsessivas estão idênticas. Ah, mas isso não é espiritismo. Isso não está não sei aonde. Isso não está no livro dos médiuns. Não está mesmo, né? O livro dos médiuns do século XIX. Mas isso não está nos primeiros livros. Não está mesmo. É necessário outros livros. Mas isso existia naquela época? Existia. Por que eles não trouxeram? Nós teríamos capacidade para isso, para aquela época? Se o livro Nosso Lar ficou quantos anos na prateleira da FEB? O livro Nosso Lar ficou tempão, anos, na prateleira da FEB, porque a própria FEB não conseguia entender o livro Nosso Lar, na época. Deu para vocês entenderem? Ainda teve muita polêmica. Ainda teve muito, e tem até hoje. Deu para vocês entenderem? Então, o que acontece aqui, num processo obsessivo, pessoal, é que que precisa de uma técnica específica, ciência. E a apometria tem fórmula, inclusive. E a fórmula principal da apometria é essa daqui, ó. Sigma é igual a K vezes Z. Vamos lá. Por que tem uma setinha em cima? Porque é fluxo, é direcionado. O que é K? Fórmula da apometria. E aqui é o sigma, kappa, fluido vital, zeta, princípio vital. Então, a energia que você produz, ok? Induzida que você produz, é a multiplicação do fluido vital, multiplicado pelo princípio vital. Princípio vital que está no médium. É a vida do próprio, nossa, ok? E fluido vital que está no entorno de nós. Então, nós temos vida geral e vida específica. Então, nós vamos usar a multiplicação da vida geral, ok? Essa energia que nós estamos mergulhados, multiplicado pela nossa energia e através de pulsos, você desdobra o corpo espiritual. Você desdobrado, você identifica qual é a situação. É chip, não é chip? É alguma coisa de uma existência passada? É um trauma, não é? Então você desdobra o corpo espiritual e quando você desdobra, você tem, através de uma técnica, você tem um diagnóstico. No diagnóstico, você tem um tratamento específico. Então a apometria são 14 leis apométricas que identificaram 13 doenças diferentes. Isso há 50 anos atrás. São 14 leis, cada lei tem um significado. Todas as leis têm uma base matemática. E ela identifica e começa o tratamento, que leva semanas, às vezes leva meses, pode levar anos. Pegamos um caso aqui dessa casa que levamos 3 anos. De uma menina de 5 anos, só para vocês terem uma ideia. Ok? Mas precisamos usar dessa técnica. De tudo que essa técnica envolve. Então a apometria, ela resolve os problemas? Não, ela tem um diagnóstico mais preciso. E ela tem técnicas específicas para cuidar de determinados problemas. Ela é um complemento, pessoal. Ela é algo a mais. Ela não veio para substituir nada. Ela veio para complementar naqueles casos onde a desobsessão convencional não resolve. Ela não resolve. Mas isso não isenta o obsediado, no caso, do tratamento espiritual. De uma mudança de atitude, de uma reflexão, de uma ressignificação. Necessariamente,
que pega, é isso que pega, pessoal. As pessoas interpretaram de forma errônea a apometria e acham que a apometria é a solução de todos os problemas. Não, pessoal, não é a solução de todos os problemas. Tem gente que acha que a apometria é o comprimido que vai tomar e vai resolver o problema. Não, ela só faz um diagnóstico mais preciso e indica um tratamento. Mas o tratamento necessariamente passa por uma ressignificação, por uma reflexão, por uma mudança gradual de atitude, por um processo de espiritualização. Não é a apometria, ela só vai mostrar onde está o problema, qual é a técnica, qual é o diagnóstico e o tratamento. Porém, o que causou aquilo? Qual é a causa daquilo? Senão você vai estar tratando consequências. Você vai continuar tratando consequências. Consequências. A baixa vibração, foi a baixa vibração que nos colocou à mercê desse tipo de obsessão. Sabe? O ser humano foi caindo. Chega uma hora que ele entrou em sintonia com esse tipo de vibração. E eles, pessoal, têm verdadeiros laboratórios de alta tecnologia, onde eles desenvolvem vírus, desenvolvem tecnologia, tudo objetivando o quê? Qual é o objetivo dos magos negros? E agora, nessa fase, entre aspas, eles estão todos desesperados. E por quê? Eles intensificaram em muito nas últimas décadas esse processo e vão continuar intensificando nas próximas décadas. Por quê? Retardar o progresso. É exatamente isso. Já viram que não tem como estancar. Você pode retardar o processo. Você ganhar mais algumas décadas. Ou alguns séculos que sejam. A única coisa que eles conseguem é fazer isso. Então eles estão alimentando, eles reencarnam, inclusive. Eles reencarnam com toda essa tecnologia, com todo esse conhecimento. Então você tem encarnados, especialistas, técnicos, que ficam em laboratórios, criando vírus, criando situações, para gerar o quê? O caos. Deu para vocês entender? A reencarnação desses espíritos é permitida? Então, por que se permitiria uma reencarnação desse? Primeiro, que quando você reencarna um espírito desse, existe um problema no plano maior, tá? No plano eles vieram. Alguém fica no lugar deles. Ok? E aquele que pegou o lugar dele, pense que o plano inferior, eles têm tudo, menos ética entre eles. Tudo bem? Eles têm tudo, menos ética entre eles. Então, quando um reencarna, ele deixa o espaço dele livre. O outro toma o lugar dele. E não vai abrir mão do lugar dele. Deu para vocês entenderam ou não? Aí ele reencarna. A reencarnação pode ser que ele consiga, pode ser que ele não consiga. Porque você tem o plano superior agindo também, dificultando. Se permite que eles façam determinadas coisas, é porque na obsessão coletiva, isso faz parte de um processo de aprendizado. Entenderam ou não? Olha que interessante. Quando o plano superior permite qualquer coisa acontecendo, é porque de alguma forma, isso faz parte de um processo de aprendizado coletivo. Também. É como se fosse um resgate coletivo também. Não que precisasse deles, mas já que eles se colocaram na condição de um processo coletivo, por exemplo, o que está acontecendo no planeta Terra hoje? Está havendo um processo coletivo, é isso? De dor e sofrimento, para todos, não é isso? Vocês concordam que nós temos parcela nisso ou não? Que nós já contribuímos com isso ou não? Então, essa lição é para todos de alguma forma? Nessa fase de transição. Nessa fase de transição, provas, expiações e regeneração, o caminho ia ser acidentado. A estrada ia ser esburacada. E ainda existe. Ok? Ainda existe. Então, o que acontece nisso? É uma lição coletiva para nós.
Necessária não pela espiritualidade superior, por uma escolha nossa. Isso é escolha nossa. Então, se a espiritualidade permite esses espíritos reencarnar, é porque existe, ainda assim, existe um propósito por trás disso. Porque, oi. Lembrando também da misericórdia do Pai, né? Sem dúvida. É dado uma nova chance. Sempre. Como estamos nesse período de transição, a esses também. Esses também. Nós lá atrás foi dada a oportunidade. Sem dúvida. A reencarnação também tem essa conotação desse espírito com esse conhecimento, inclusive, começar a inverter todo esse processo. Ele usa a mesma técnica, o mesmo conhecimento, os mesmos elementos, num sentido inverso. Qual que é a diferença entre o remédio e o veneno? A dosagem, não é isso? Veja, a diferença entre o remédio e o veneno é a dosagem. O conhecimento é o mesmo. Então, muitos desses espíritos, quando se permite reencarnar, alguns deles conseguem reverter isso e se transformar num mago branco, com o mesmo conhecimento. Porque a reencarnação também, em função de todas as limitações, faz com que ele se coloque numa posição que ele possa reverter aquela situação. Foi o que a Fátima disse. A misericórdia de Deus, que também dando a última oportunidade para esses espíritos. Então, a apometria, através de técnicas e dessa fórmula, onde você aplica pulsos, e uma vez que você aplica pulsos, você desdobra, desdobrando você identificando qual é a situação, você vai buscar aquele tratamento específico para isso. Então é muito mais preciso do que um processo de desobsessão convencional. Até porque você não tem obsessor. Você não tem obsessor nesse caso. Na apometria, quase você não tem obsessor. E quando eles aparecem, os magos negros, eles podem aparecer? Pode. Até quando eles aparecem, você usa campo de força, através de pulsos. E por que você precisa usar de campos de forças através de pulsos? Porque a vibração deles é muito pesada. Então você usa de campos de força com o aval da espiritualidade superior, e aí você usa a técnica das pirâmides também. Você coloca o mago negro dentro de uma pirâmide. Para poder conversar, tá? Para poder conversar. Esse campo de força que você fala, os homens que a mesma coisa. A mesma coisa. A mesma coisa. Ok? esse tipo, ele é o técnico é plano espiritual e o Chico também é do plano espiritual. Aliás, pessoal, tudo que tem aqui, teve lá primeiro, tá? Toda essa tecnologia que a gente vê aqui hoje, já estava no plano espiritual há décadas, só foi materializada para cá. Tudo acontece lá primeiro. Por isso que as crianças têm muita facilidade em tecnologia, porque eles não estão aprendendo, eles estão relembrando. Eles estão relembrando. Uma criança de 2, 3 anos consegue destrinchar um celular, não é assim? Porque para eles aquilo é coisa de 30 anos atrás. Eles estão relembrando. Estão lembrando. No filme Nosso Lar, poucos perceberam isso. Chega uma hora que André Luiz está lá na colônia de Nosso Lar. Nosso Lar foi em 1945. 1940, se eu não me engano, 1945, Segunda Guerra Mundial, 1939 e 45, se eu não me engano, o livro Nosso Lar é de 1945, ok? Pergunta para o André Luiz lá se ele queria escrever do jeito antigo ou do jeito moderno. Alguém reparou isso no filme? Aí ele olha e fala antigo. Mas ele olhou para um lado. São detalhes. Então, lá eles estavam se comunicando com o notebook em 1945. Em 1945, o notebook lá era algo do dia a dia, como para nós hoje. 1940, quando que apareceu o notebook aqui? Precisou reencarnar aqueles espíritos para trazer aquela tecnologia. Então, toda essa tecnologia que nós temos hoje já é uma tecnologia de 10 anos, 20 anos atrás no plano espiritual. Então, tudo. Tudo. É tudo lá. Então, quando chega aqui, já chega com 20, 30 anos de atraso. Porque esses espíritos vão reencarnar. Ok? Então, na apometria é exatamente isso. Só que, veja, a apometria já tem 50 anos. A apometria já tem 50 anos.
Okay? Por que se usa pouco a apometria? Porque falta conhecimento, porque falta estudo. Não está na doutrina espírita? Não está. Okay? É algo que veio para agregar, para acrescentar, para somar aqueles casos em que o processo de desobsessão convencional não trata. Às vezes, num trabalho de desobsessão convencional, um espírito amigo do degrau de cima fala, olha, vocês vão ter que usar aquela técnica. Eles acabam nos falando, nesse caso específico, vocês vão ter que usar aquela técnica, porque não tem um obsessor. Não tem obsessor. É tudo feito à distância. Então você usa uma das técnicas, desdobra, às vezes a pessoa pode estar não necessariamente presente, a pessoa pode estar longe, nesse caso que eu falei para vocês, era uma criança de 5 anos, em uma outra cidade, desdobramos, olhamos, diagnosticamos e tratamos. 3 anos. Deu para vocês, entendeu? Um de cada vez. Isso é uma doença, tá? Essa é uma doença, pessoal. Tem essa e mais 12, cada qual de acordo com uma característica específica. Então existem situações que é do próprio espírito, de existências passadas. Olha que interessante, você não tem obsessor, você tem uma subpersonalidade do próprio espírito amarrando, literalmente falando, impactando nessa existência. Você consegue diagnosticar, aí você tem uma técnica que você consegue liberar aquilo, como se fosse um tratamento psicológico, com pulsos também. Então a apometria é essa técnica, né, que não veio substituir nada, muito pelo contrário, veio complementar, veio agregar em algumas situações onde o sistema convencional não consegue. Mas ela exige estudo, ela exige pesquisa, ela exige médiums que se comprometam com aquilo, que estudam sobre aquilo e que entendam o que está acontecendo. Mas a apometria, como a apometria, não resolve o problema. Deu para você entender? É só um diagnóstico mais preciso e um tratamento mais pontual. É o que ela faz. Mas a causa ela não muda. Deu para vocês entenderam ou não? A causa ela não muda. Então o tratamento espiritual, a reeducação emocional centrada no alto amor, a evangelioterapia, a mudança de valores, isso continua sendo o alicerce de qualquer tratamento. É o que as pessoas não entenderam. Elas acham que somente com a apometria resolver, tirei, acabou, estou livre. Não. É muito mais do que isso. É só uma ferramenta, como existem outras ferramentas. Essa foi o que chegou para nós. Mas existem outras técnicas de alta eficiência, desobsessão de alta eficiência no plano espiritual, feita pela espiritualidade superior, para que a coisa caminhe nesse sentido. Se não, pessoal, nós aqui não suportaremos. Porque nós estamos, no mínimo, 80 anos atrasados. No mínimo, 80 anos atrasados. Então, a maior parte dessas situações é tratada no plano espiritual e algumas casas espíritas, terreiros umbandistas, escolas espiritualistas e até alguns consultórios de psicólogos usam da apometria. Veja, então não é exatamente uma técnica espírita, é uma técnica, ela é uma ciência, onde a doutrina espírita e outras escolas podem sim trabalhar. Quem tem melhores condições de entender é o espírita. Porque vem da base doutrinária. Vai falar de corpo espiritual, vai falar de desdobramento, coisas que nós já estamos acostumados, desde quando nasceu a doutrina espírita. Então ela usa de muitos fundamentos. Esses mesmos fundamentos já são estudados desde a época de Kardec. Então, para nós espíritas, não é algo difícil, porque mais da metade do que se fala dentro da técnica apométrica, as casas espíritas todas daí já conhecem, já sabem e já trabalham. Falta a outra metade. Só falta a outra metade. É diferente de uma escola espiritualista que não tem... O que é corpo espiritual? Não sabe. Como é que você vai desdobrar isso?
Já ouviram falar de projeciologia? É a mesma coisa. Desdobramento perispiritual é a mesma coisa. Então são vários nomes que se dá para quando o corpo se desdobra e vai em algum lugar. A apometria é só mais uma delas. É uma técnica feita por pulsos, por contagens. Ok? Às vezes você conta até 3, 4, 5, 6, aquilo vai desdobrando e você vai verificando qual é a causa e em cima daquela causa, que na verdade não é causa, é consequência, em cima daquela consequência você faz o tratamento específico. Não necessariamente. Não necessariamente. Alguém do grupo sim. Alguém do grupo sim, mas não os outros. Um já basta. Um já basta. Na técnica da apometria e a do lá, o sistema mesmo do desdobramento sai com a contagem regressiva? Sai. É o mesmo processo. O Luiz Rodrigues fazia contagem regressiva. O Dr. Lacerda não fazia regressiva, fazia progressiva. Ok? Aí cada um vai usar uma técnica, ok? Nós aqui não usei a regressiva, usei a progressiva. Porque fica, pelo menos eu achei que fica mais fácil as pessoas se concentrarem. 1, 2, 3, a pessoa já está esperando o 4. Deu para vocês entenderem? Então, à medida que você vai fazendo o quê? Você vai focando aquilo e numa contagem progressiva nós já estamos acostumados. Ou você pode até falar 3, 2, 1, também dá. Mas o número não diz nada. O número significa o quê, pessoal? Uma forma de você concentrar. São pontos de concentração. Não tem nada de miraculoso, místico no número. É só fazer com que as pessoas se concentrem naquilo e à medida que você vai dando esse pulso trabalha essa fórmula. Nessa forma, você tem um impacto no corpo espírito, nos corpos, e eles vão desdobrando. Eles vão desdobrando. E à medida que eles vão desdobrando, você faz o diagnóstico. Para isso que veio a apometria. Tudo é energia. É tudo energia. É energia, ó. É energia. Forma da apometria é energia, ó. Isso aqui é um vetor de fluxo, porque está direcionado. A energia mental, ó. O sigma aqui é a energia mental, o K é o fluido vital e o Z é o princípio vital. Tudo é energia. Você usa da energia mental para isso. Na Brasília, muitos anos atrás, quando eu fiz um básico, a gente fazia uma meditação que usava os números que você está falando, regressivo, só que puxado, né? Ele fala que não tem alfa, né? Sei lá, não lembro direito. E aí você consegue ver a pessoa onde ela está. Eu estou em São Paulo, eu vejo meu irmão que está aqui, e ali, e eu consigo mandar energia para ele. Sim. Uma coisa Sim, é exatamente isso. É exatamente isso. Então, outras escolas filosóficas ou espiritualistas, usando de outros nomes, se usa a mesma coisa. Se usa a mesma coisa, com nomes diferentes. São pulsos energéticos onde você desdobra e você se desloca para determinados lugares. Ok? Não precisa ser exatamente um médium vidente, não necessariamente. Ok? Porque através da intuição também, a espiritualidade fala para você o que está acontecendo e em que corpo está acontecendo. Ok? Mas sempre dentro de um grupo tem alguém que enxerga, em detalhes. Ok? Estou falando de um chip ou de um sensor de rádio, alguma coisa, no corpo mental. O que é esse chip? É uma energia mental também? Tudo é energia, só que é um aparelho. É um aparelho, ok? É um aparelho. Tudo é energia no universo, mas é um aparelho condensado, ok? Que vai produzir um pulso e a pessoa vai começar a trabalhar em cima daquele pulso. Veja, em 1972, algo que ficava falando dentro da cabeça da pessoa. Então, não é uma célula fotoelétrica, por isso só capta energia elétrica, ok? Mas deve ter um outro sensor que gera som e esse som fica na cabeça da pessoa rodando. Deu para vocês entenderam ou não? Você tem hoje tecnologia que você consegue, dispositivos hoje que fazem isso. Simplesmente fazem isso. eu passei isso, eu falava assim, esse pensamento não me pertence mais. Porque a professora mandou. Existem muitos pensamentos que não nos pertencem e nós acabamos pegando para nós, tá? Pare para imaginar, pessoal. Quando vocês, na casa de vocês ou no carro de vocês, que vocês ligam num rádio e põem numa frequência, por que vocês param naquela frequência?
porque aquela frequência tem a ver com vocês. Mas quantas frequências estão passando ali? Dependendo do aparelho que você tem, você consegue captar mais de 100 frequências diferentes. Deu para vocês entenderem ou não? As frequências estão passando aqui. Então você entra em sintonia e ajusta de acordo com a sua sintonia aqui. Tá? Então a apometria ela não faz milagre, pessoal. Tem pessoas que acham que a apometria faz milagre. Não, a apometria é só uma técnica a mais, para ajudar em processos desobsessivos, onde a forma obsessiva não é convencional, é tecnológica. Então quando se fala em apometria, eu não estou falando em patologia, no estrago que está acontecendo, mas sim na metodologia empregada, na tecnologia empregada. E a tecnologia de ponta, isso vocês podem ter certeza. Então os magos negros do século XXI, pessoal, são bem diferentes da Idade Média. Deu para vocês entenderam ou não? No vestuário, na forma de falar, na tecnologia. Eles só usam o mesmo nome, porque o nome ainda cabe. O nome ainda cabe. Mas o que eles faziam lá atrás, eles fazem exatamente a mesma coisa hoje, porém, eles estão tecnológicos. E eles vão usar tudo que tiver ao alcance deles, tudo, absolutamente tudo que tiver, para um processo obsessivo. O plano superior está de olho nisso? Com certeza. Permite? Até certo ponto permite. E por que permite até certo ponto? Porque faz parte da nossa escolha, do nosso processo de aprendizado. Entenderam? Então, se alguém quiser trabalhar com apometria, a primeira coisa é estudar sobre o assunto. Existem livros que falam sobre o assunto. Os dois principais livros são do Dr. Lacerda, depois tem outros livros que falam sobre o assunto, e entender o porquê e as razões, para depois se propor a trabalhar. Porque o que precisa na apometria, pessoal, é estudo, é pesquisa. É por isso que os centros hoje não mudam o curso do médico, porque exigiria muito mais. Exigem mais estudo, mais pesquisa, sem dúvida. Exige preparo técnico para isso. Da equipe também. Da equipe, sem dúvida. Sem dúvida. E aí a pessoa tem que estudar muito mais. Tem. Ok? Então, existem alguns mitos sobre a apometria, pessoal, que eu já vi isso também na internet. Que a apometria é capaz de desintegrar um espírito. Pessoal, isso não existe a menor possibilidade disso, tá? Mandar um espírito para Júpiter também não existe a menor... Existem umas coisas assim, entendeu? E quem escreveu isso não sabe de apometria nada, ou sonha com a apometria. Não existe a menor possibilidade de você desintegrar um espírito, até porque o espírito é uma criação de Deus, já começa por aí a conversa. E ninguém mandar um espírito para Júpiter, por exemplo, para Netuno, qualquer coisa. Não existe a menor possibilidade disso. Pé no chão. Você vai criar campos de força, sim, para você conseguir conversar com aquele espírito. Ok? Vamos imaginar uma situação nossa. Se nós tivéssemos que ir em uma penitenciária conversar com um prisioneiro de altíssima periculosidade, vocês ficariam dentro da sala com ele? Ok? Só o Chico, né? Aí é outra história. Né? Mas tem que ter um vidro de proteção, não é? No mínimo. É isso. Deu para vocês entenderem? Você só tem que ter recurso para te proteger daquela vibração. Então, para conversar com o mago negro, primeiro eu tenho que estar com o branco do lado, para equilibrar as forças. Segundo, eu tenho que, através de pulsos, colocá-lo numa redoma para me proteger. Não é dele. Por quê? Porque a vibração dele é muito baixa. É muito baixo. E o nível de conhecimento dele é muito alto. É muito alto. E os contra-argumentos deles são perfeitos. Então você tem que se preparar para isso. Então dá para conversar? Dá. Ok? Só que toda vez que encosta um mago negro, encosta um branco. Para dar equilíbrio de força. Sempre. Ok? Sempre. Mas isso não me isenta da responsabilidade de me proteger nesse sentido. Ok? E o mago negro tem os seus assessores diretos. Normalmente ele manda os seus assessores. Seus bruxos, vamos dizer assim. Ok? Aprendizes de magos.
primeiro eles mandam eles. Eles só vêm quando realmente os seus assessores diretos não conseguiram resolver. Por isso que para trabalhar com apometria também, os médicos, seres humanos, mas com vontade de aprender e se esforçando para ser pessoas melhores. Vontade de aprender e se esforçando para ser pessoas melhores. Isso basta. Isso basta. Ok? Vamos abrir para perguntas? Você vai fazer a pergunta, eu vou repetir a pergunta, tá? Pode falar. Vamos supor que você tenha um irmão que está passando por um processo muito forte de depressão. E ela está num momento assim de que ela está naquele momento de revolta, ela não aceita ajuda, mas como você tem esse conhecimento, você poderia fazer uma indicação de uma apometria à distância, assim, vamos supor, ela não acredita nisso, mas você percebe que ela precisa de ajuda. É possível? Dá para ajudar uma pessoa? Olha, o ideal é que a pessoa colabore com o tratamento. Isso ajuda e muito. Se a pessoa não busca o lado da espiritualidade, um caminho, existem outros caminhos que a espiritualidade também, às vezes um psicólogo, um psiquiatra, um psicoterapeuta, que usa também de todo o recurso para ajudar aquela pessoa, sem que necessariamente ele saiba disso. Isso a espiritualidade usa, não tem problema nenhum, ok? Que ela precisa de ajuda, isso é inquestionável. Precisa e necessita de ajuda. Isso ela não pode abrir mão, ela pode ir pelo caminho que ela quiser. Todos são caminhos. A espiritualidade superior está em todos os caminhos. E às vezes a espiritualidade superior utiliza de outros recursos, de forma indireta, para ajudar alguém que não busca a espiritualidade. Mas buscar a espiritualidade facilitaria em muito, diminuiria em muito boa parte do sofrimento e aceleraria todo o processo nesse sentido. Ok? Os medicamentos hoje que são usados pelos psiquiatras, né? Eles vão atuar só no corpo físico? Os medicamentos utilizados pelos... Bom, vamos depender nunca só no corpo físico, porque cada célula do corpo físico está na célula do corpo espiritual. Qualquer medicação que você tome para o corpo físico, você tem um impacto direto na célula do corpo espiritual. Não tem como separar uma coisa de outra. Tá? Cada átomo do corpo espiritual está no átomo do corpo físico. Então, tudo que acontece em um acaba rebatendo no outro, interferindo no outro. Depois eu vou passar para vocês quais são as 14 leis apométricas, só para vocês terem uma ideia, e as 13 doenças catalogadas. Como os médicos podem identificar que a pessoa está com chip instalado? Por exemplo, eu só tenho aquele curso básico dos médios que era aquele antigo. Eu não conheço nada de apometria. Vamos supor, eu estou no trabalho de obsessão. Como é que eu identifico que não é uma obsessão normal e sim que é uma coisa diferenciada? Como identificar quando é uma obsessão normal ou uma obsessão específica? Tudo bem? Num trabalho mediúnico, essa foi a pergunta dela, num trabalho mediúnico, sobre obsessão normal, né? Convencional, vamos chamar convencional, você tem o obsessor. Você tem o obsessor. Ok? Primeira coisa, num trabalho que não é convencional, você não tem o obsessor. Esse é o primeiro sinal que você percebe quando é convencional ou não convencional. Segundo ponto, às vezes sempre existe um médium dentro do grupo com uma sensibilidade mediúnica maior, vidência ou clarividência. No desdobramento do corpo espiritual, você consegue identificar. Às vezes você não sabe o que é aquilo, por falta de conhecimento, mas você sabe que existe alguma coisa interferindo em determinado ponto. Então, existem alguns sinais quando uma pessoa vai para um trabalho de desobsessão convencional e conseguimos identificar que não é convencional. Como que a gente, por exemplo, eu fiz um curso normal, eu não fiz o curso de apometria. Eu estou dentro de um trabalho de obsessão. Como é que eu vou saber fazer esse desdobramento? Normalmente você sempre tem um orientador espiritual ou um benfeitor. De todo trabalho mediúnico você tem um espírito ali, que eu chamo do degrau de cima, que nos auxilia nesse sentido.
E às vezes um outro médium, ou o próprio médium, traz a informação desse espírito, dizendo, olha, esse é um caso de desdobramento para esse tipo de tratamento, porque ele está no plano espiritual. A apometria coloca todo mundo no mesmo universo dimensional. Deu para vocês entenderem ou não? Fica todo mundo no plano espiritual. A apometria. Então, quando alguém não consegue esse contato, um espírito do degrau de cima fala sobre esse assunto. E às vezes esse espírito fala, esse caso é para usar aquela técnica específica. Você já sabe o que é. Então sempre tem um orientador que fala de algum... Quando a gente não consegue ver, ele fala exatamente o que precisa ser feito. Sempre tem. Mas a apometria coloca todo mundo no mesmo universo dimensional. Pode falar. Existe alguma forma da gente se proteger, além da vibração pessoal ser boa? Olha, a vibração pessoal ser boa já é a única forma que a gente tem de se proteger. Primeira coisa. Exato. Porque já aconteceu 2 vezes, eu saí de casa, vou voltar, mas sabe, tipo assim, força, eu não saber quem que eu encontrei que me deixou assim. Então, está acontecendo bem pouco. Mas assim, é porque eu abri brecha. Não, então vamos lá, vamos explicar. Mas tem muita fraqueza. Sim. Desmaiando. Sem dúvida, sem dúvida. Existem locais que sugam as nossas energias, literalmente falando. Existem locais que sugam as nossas energias. Locais, normalmente, onde se tem vícios, seja quais forem, e às vezes tem mais do que um no mesmo local, dá para você imaginar que ali são locais que sugam as nossas energias. Então, existem locais que deveríamos evitar, ok? Porque os locais, por si só, são onde você tem muitos espíritos doentes, muito, e eles vão acabar sugando a sua energia. Então, a espiritualidade fala, evitem determinados locais, porque determinados locais sugam as energias. Mas, nós convivemos com pessoas o dia todo. O dia todo, ok? Nós estamos no planeta de provas e expiações. O que significa? Que somos moralmente atrasados, somos moralmente, uns mais, outros menos, mas todos moralmente atrasados, ok? Às vezes encosta no nosso lado um espírito mais evoluído e a gente não percebe tanto. Às vezes um espírito menos evoluído, a gente percebe mais, Então, andando pela rua, a gente encontra todo tipo de pessoas. Todos, não encontramos só doentes, encontramos saudáveis também, às vezes melhores do que nós estamos. Nós também assimilamos, só que nós não percebemos. As energias positivas a gente quase não percebe, acha que é uma outra coisa. Numa energia mais densa, a gente percebe. Essa energia mais densa acaba nos impregnando dessa energia, sugam. Aí a pessoa que tem o hábito da prece, de manter um pensamento positivo na maioria das vezes, ela vai dissolvendo isso, mas não tem como a gente não se impregnar com isso. Vamos lembrar um fato do Evangelho. Jesus, ele foi ver Lázaro, não foi? Lembram disso? Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao 3º dia, tem até uma oração que fala isso. Quando ele estava voltando de lá, ele encontrou Maria Madalena. Lembram disso ou não? E ele fala assim para ela, não me toque, eu não subi aos céus. Eu estou falando de Jesus, tá? Ele estava impregnado pela energia do Vale dos Suicidas. Para ele não fazia nada, para ela ia fazer. Vocês concordam ou não? Então, mesmo Jesus, quando ele foi no Vale dos Suicidas visitar o amigo Judas, ele ficou impregnado com aquela energia. Eu estou falando de Jesus. Porque não tem como ele não estar impregnado no seu corpo espiritual. Para ele não fazia mal. Mas quando ele encontrou, ele fala, não me toque, porque ia fazer mal para ela. Deu para vocês entenderem ou não? Ela não tinha nada a ver com o Vale dos Suicidas. Ela encontrou Jesus. Ele disse, não me toque. Percebeu? Impregnou Jesus, quer dizer, se impregnou ele, imagine nós. Para ele não faz mal nenhum, ok? Porque a vibração é de alta frequência. Mas se alguém tocasse no corpo dele, passaria mal.
Não, na verdade, nós estamos vivendo num meio necessário para o nosso crescimento espiritual. Todos nós reencarnamos, estamos vivendo num meio. Estaremos impregnados de energia. Agora, manter essas energias conosco, aí é escolha. Aí é escolha. Então, a pessoa que tem o hábito da prece diária, da leitura de um bom livro, de assistir um bom programa, de frequentar bons lugares, de manter um pensamento positivo na maioria das vezes. Não tem outra coisa além disso para você se manter. Mas isso não impede que de tempos em tempos a gente não encontre uma situação. A situação é colocar, na verdade, não fazer nenhuma pergunta ou uma afirmação ou uma complementação. As coisas não estão muito boas ou nada boas porque a vibração é muito baixa. As pessoas estão num nível de vibração muito baixo. Frequentam um mau lugar, estão sempre mantendo tudo. Então a vibração está lá embaixo. Exato. E aí a realidade superior permite que haja esses acontecimentos do mal. Sim. Para aprendizado nosso. Sim. Aí ela tudo bem no mal. Agora, a minha fé tem que acreditar que essa hora vai parar e ele diz, para aí, o mal agora sai fora, porque tem que ter uma coisa que pare, entendeu? Eu só vou consertar, falar para a pessoa, tentando mudar o astral dela, como é que está, eu paro na rua, vamos fazer Porto Alegre, conversar com o mendigo, tentava levantar o pensamento dele, ou de uma pessoa que estava com um problema, doença na família, tentava fazer alguma coisa. Mas tem que fazer alguma coisa, porque estamos sendo ensinados aqui. Sem dúvida. Mas tem que ter uma... Vamos lá, pessoal. Primeira coisa, vamos entender assim, o mal existe? Se não existe, O mal existe? existe. Aonde o bem não está? Veja, olha que interessante, pessoal. O mal não existe, pessoal. Ele é um efeito de contraste. Ele é a falta do bem. E não existe a ausência do bem. Aonde Deus não está? Existe a ignorância do bem. É diferente. Deu para você entender? Aonde Deus não está? Ok? Então existe a ignorância do bem. O mal é um efeito de contraste. O mal não tem existência própria. Enquanto ele está sendo alimentado, ele existe. Você para de alimentar, ele morre. Veja, vou dar um exemplo para vocês. Eu acredito que todos vocês já passaram por isso. De repente, nós perdoamos alguém. Daquela pessoa já... E aí? Mas por que ficou tanto tempo no seu coração? Fazendo o que lá? O que aconteceu aí que perdoou? Você amadureceu. Deu para você entender? Você passou a enxergar aquela situação com outros olhos. Ficou 50 anos dentro de você, se acordou no dia e fala, chega. O que aconteceu? Milagre? Não. Você amadureceu. Você refletiu. Foi um processo que levou às vezes décadas, não tem problema. Mas chega uma hora que aquilo deixou de existir. Porque enquanto você alimentava, ele existia. Você para de alimentar, ele deixa de existir. Então o mal, ele só existe porque nós alimentamos. Se você parar de alimentar, ele deixa de existir. Ele morre à míngua. Porque ele não tem existência própria. Não tem. Veja, no mundo primitivo não tem o mal. Regeneração não tem o mal. Dali para frente não tem o mal. Por que não existe a lei da dor nas leis de Deus? É a mesma situação. Você vai estudar as leis de Deus, são 10 leis. Lei da reprodução, lei do trabalho, lei da sociedade. Você tem 10 leis, todas elas explicadas. Não existe a lei da dor lá. Olha que eu procurei, hein? E não achei. E por quê? Será que ele esqueceu? Será que Deus esqueceu? Veja, não existe a lei da dor, ela não é uma lei universal. As outras leis são universais. A lei do trabalho, ela existe em todos os planetas, sistemas e galáxias. A lei da sociedade existe em todos os planetas, sistemas e galáxias. A lei da dor não existe. Ela não é universal. Se ela não é universal, ela só serve para uma equação de tempo.
Ela só serve, por isso que ela não é universal. Tudo que você aprender pelo amor, você não precisa da dor. Deu para vocês, entenderam ou não? Por isso que a lei da dor. A mesma coisa, o mal é como a dor. Ela existe por um período, até você aprender a lição. A partir do momento que você aprendeu a lição, ela deixa de existir. Deu para você entender? É só provas e expiações. Isso que acontece, só acontece provas e expiações. Um dado estatístico triste. Para cada 10 espíritos superiores que existem no universo, existe um inferior. Adivinha onde eles estão? A relação é essa. Para cada 10 espíritos, na condição humana, tá? Que existem no universo, existe um espírito inferior. A relação é de 10 para 1. Então, adivinha onde está o espírito inferior? Provas e expiações. Porque está tudo concentrado. Coloca tudo num planeta só, para o estrago é menor. Sim, estamos, tanto que é uma fase de 7.000 anos, 4 e 3. Estamos no primeiro século do último milênio. Isso aqui é o ápice. Quando que uma noite começa a fica o máximo da sua escuridão? Quando é meia-noite. Meia-noite e 1, o que está acontecendo daí? Ela está perdendo a força. Deu para vocês? Então essa escuridão já deu meia-noite, já está em 3 horas da manhã aqui, ó. Está escuro ainda, 3 horas da manhã. Ok? Mas já fez a curva e já desceu, já está descendo. Chega uma hora que começa a clarear. Esse é o ciclo. Esse é o ciclo. Por que dá essa impressão? Pessoal, existe muito mais gente boa do que gente, entre aspas, ruim no planeta Terra. Existe. Eu garanto para vocês. O problema é que as pessoas, entre aspas, ruins, faz barulho. Dá ibope. Elas fazem barulho. Ela dá ibope. E as pessoas gostam de assistir essas pessoas. Deu para vocês, entenderam ou não? Entenderam? Porque tem muita gente que, vamos supor, vou dar um exemplo. Tem programas na televisão que só mostram coisas, frequências baixas. Exato. Mas a pessoa fica se assediando, alimentando aquilo, porque se ainda tem problema, é porque tem gente que assiste. Exatamente isso. Porque é uma coisa mental. Coletiva. Coletiva. Então veja, mas no planeta Terra hoje existem muito mais pessoas. Vocês sabem por que não aconteceu a Terceira Guerra Mundial? E por que aconteceu a Segunda? Não. Eu ouvi falar que porque a espiritualidade não permitiu, porque outros países também tinham votação nuclear. E aí estrago e atingir não só o planeta Terra. Espiritualmente falando, Segunda Guerra Mundial. 3/4 da população mundial, na Segunda Guerra Mundial, 1939, era a favor da guerra. 3/4 da população mundial era a favor da guerra, na Segunda Guerra Mundial. Hoje, 3/4 da população mundial é contra a guerra. Não tem vibração para isso. Não tem vibração para isso. Não tem sustentação espiritual para isso. Porque 3/4 da população mundial não quer guerra. Não quer guerra. Por isso que não aconteceu a Terceira Guerra Mundial. Ok? Porque não tem sustentação espiritual para isso. A Segunda Guerra tinha. Ok? Essas guerras que estão acontecendo. Elas fazem parte de um processo de resgate coletivo ainda. Ainda. Vocês vão ver que as próximas gerações nascendo não vão falar mais em guerras. As próximas gerações que estão nascendo não falam mais em guerras. Quem fala em guerra é a nossa. Mas é muito triste pensar que a dor e o sofrimento são necessários para que a gente evolua, né? Uma escolha. Sempre amor, né? Sofrimento é igual a R ao quadrado. Ok? Sofrimento é igual a resistência ao quadrado. Ok? Qual que era a fórmula do desespero que eu passei para vocês? Essa vai cair na prova, pessoal. A fórmula do desespero. D de desespero é igual a S menos S. Ajuda? S menos S. Sofrimento,
sentido. Sofrimento sem sentido dá desespero. A fórmula da felicidade, F é igual a R menos E. Felicidade de F é igual a realidade menos expectativa. Ok? Então veja, vocês percebem como as coisas não é complicada? A gente que complica? É a gente que complica. Então o mal, entre aspas, ele ainda é necessário num planeta de provas e expiações, rumo à regeneração, mas ele não tem existência própria. Ele não tem existência própria. Ele ainda é fruto de orgulho e egoísmo. Ele ainda é fruto de orgulho e egoísmo. Ainda reinante. Ainda reinante. Tanto que, outro dado estatístico para vocês. Até 2050, né? 2050, todos os líderes ainda vinculados com guerras estarão desencarnando de um jeito ou de outro. Ok? Já disseram isso. Até 2050, todos os líderes vinculados a guerras estarão desencarnando. Ou para a própria guerra ou por velhice. E não estão reencarnando mais. Porque não cabe mais a guerra no planeta Terra. Essa nossa é a última geração. Não cabe, as novas gerações não falam mais sobre guerra. O Cássio, começou no Netflix um documentário sobre Apolo 13, que pode ser imagens reais, né? Em 1970 tiveram um problema técnico e foi todo o projeto para recuperar, né, os astronautas da aeronave. E aí tem uma parte no filme que é muito legal, que fala ele mostrando, né, o planeta Terra chegando, né, com a bola azul enorme. E ele fala que é um desperdício, é uma pena, um planeta tão bonito, né? Uma bola de Natal azul, por exemplo, no meio desse espaço negro, onde não tem divisas de cidades, países, né? E para que guerra, né? Olha que coisa linda, maravilhosa, né? Continua sendo para as próximas gerações. E quem sabe nós não estaremos voltando. Né? Tudo bem? Mais alguma pergunta? Entenderam a ideia da apometria, pessoal? Okay? A apometria é um curso de 6 meses. Vocês querem que eu passe para vocês o diagnóstico? Okay? Então, vamos lá. Vou falar rapidinho, depois, se vocês quiserem, eu passo os livros para vocês, tá? Ó, a classificação didática dos distúrbios espirituais, vista pela apometria: indução espiritual, obsessão espiritual, pseudo-obsessão, simbiose, parasitismo, vampirismo, estigmas kármicos não obsessivos, físicos e psíquicos auto-obsessivos, síndrome de aparelhos parasitas do corpo astral, síndrome da mediunidade reprimida, arqueopadias, magia originada em um passado remoto, goécia ou magia negra, síndrome de ressonância vibratória com o passado, auto-obsessão, correntes mentais parasitas auto-induzidas. Então, se vocês quiserem dar uma olhada, tirar cópia, qualquer coisa, tirar uma foto, fica à vontade. Isso era o que a apometria estudava há 50 anos atrás. Ok? As leis da apometria: lei do desdobramento espiritual, lei do acoplamento físico, lei da ação da distância pelo espírito desdobrado, lei da formação de campos de força, lei da revitalização dos médiuns, lei da condução do espírito desdobrado de pacientes encarnados para planos mais altos de hospitais do astral, lei da ação dos espíritos encarnados socorristas sobre os pacientes desdobrados, lei do ajustamento de sintonia vibratória dos espíritos desencarnados com o médium, lei do deslocamento de um espírito no espaço e no tempo, lei da dissociação do espaço-tempo, lei da ação telúrica sobre espíritos desencarnados que evitam a reencarnação, lei do choque no tempo, 13ª, lei da influência dos espíritos desencarnados em sofrimento, vivendo ainda em passado, sobre o presente dos doentes obsediados, e 14ª, despolarização de estímulos de memória.
Então, só para vocês terem uma ideia, as 13 distúrbios e as 14 leis. Então, se estuda cada processo desse. Apometria é você estudar cada uma dessas leis, como funciona, todas elas usam de fórmulas, essa é a principal fórmula, e você vai trabalhando uma por uma de acordo com o diagnóstico. Primeiro você tem o diagnóstico, em cima do diagnóstico você aplica a técnica. Entendeu? Então, dentro da apometria, você tem pelo menos 14 caminhos diferentes. A semana que vem dá para você dar pelo menos uma pincelada na gente dessas coisas. Porque a gente vem de um curso Oi, Fátima. muito antigo, né? É que o pessoal quer se aprofundar no estudo da apometria. Tá. E no caso, talvez você consiga. Eu vou ver. Faz o seguinte, na semana que vem a gente fala um pouco, vocês querem mais sobre apometria? É isso? Pode ser? Pode ser a maioria? Então, semana que vem a gente se aprofunda um pouquinho mais sobre a apometria. Tudo bem? Olha, cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Ali é difícil falar todos são, todos não são. Cada situação ali é uma situação dentro de um corpo, né? Todos, de alguma forma. Então, semana que vem a gente fala um pouco mais sobre esse assunto. Tudo bem? Tragam algumas dúvidas. Eu sei que eu deixei bastante dúvida para vocês. A ideia era essa. Aí semana que vem vocês trazem alguma dúvida, tá? E a gente fala mais um pouco sobre esse assunto. A gente precisaria fazer o curso dos médios com uma ênfase. A gente teve um curso muito Tudo bem? É muita coisa para estudar, pessoal. É muita coisa. É como na psicologia, né? Na faculdade, você vai para a faculdade, você tem várias. Eu fiquei um ano sozinho, só estudando apometria. Eu fiquei um ano tentando entender, depois que eu trouxe um curso. Mas na verdade, a gente começa aqui, tem que ir fora daqui, né? Querendo estudar, aqui é uma parte. Aqui é uma parte, tem que estudar. Vamos lá? Vamos encerrar então. Vamos encerrar. Então vamos, nesse momento, cerrar os nossos olhos e agradecer pela oportunidade, pelo tratamento, pelo ensejo de estarmos juntos. Com certeza essa foi uma decisão nossa, antes da nossa reencarnação, de buscarmos a espiritualidade. E agradecemos a todos aqueles que de alguma forma colaboraram para que tivéssemos chego até aqui. Agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, tendo sempre a certeza que todo esse processo que acontece com o nosso planeta Terra, conosco, isso faz parte de um aprendizado. Antes da nossa reencarnação, nós sabíamos de antemão de algumas dificuldades e alguns desafios e pedimos para que nesta existência pudéssemos dar um passo mais firme na direção da espiritualidade, buscando sempre o bom senso, o discernimento. Encontramos uma doutrina que abriu os nossos horizontes, que quebrou os nossos preconceitos, que nos mostrou caminhos, para que nós possamos também auxiliá-los na implantação do otimismo no planeta Terra, da fé, da certeza, da alegria. Todos não estamos aqui por acaso e a espiritualidade está investindo em nós, para que lá fora a gente possa levar um pouco do muito que recebemos. Que assim seja. Uma boa noite a todos vocês.